Boa noite, amigos deste canal Luz da Gratidão. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Se é novo por aqui, eu peço por favor se inscreva, deixe um joinha, comente e fortaleça o nosso canal. Juntos somos muito mais fortes. Hoje eu trago um conto de Eça de Queiroz, a Aia. Era uma vez um rei, moço e valente, senhor de um reino abundante em cidades e searas, que partira a batalhar por terras distantes, deixando solitária e triste a sua rainha e um filhinho, que ainda vivia no seu berço dentro de suas faixas. A lua cheia, que o vira marchar, levado no seu sonho de conquista e de fama, começava a minguar, quando um dos seus cavaleiros apareceu, com as armas rotas, negro do sangue seco e do pó dos caminhos, trazendo a amarga nova de uma batalha perdida e da morte do rei, trespassado por 7 lanças entre a flor da sua nobreza à beira de um grande rio. A rainha chorou magnificamente o rei, chorou ainda desoladamente o esposo, que era formoso e alegre, mas, sobretudo, chorou ansiosamente o pai, que assim deixava o filhinho desamparado, no meio de tantos inimigos de sua frágil vida e do reino que seria seu, sem um braço que o defendesse, forte pela força e forte pelo amor. Desses inimigos, o mais temeroso era seu tio, irmão bastardo do rei, homem depravado e bravio, consumido de cobiças grosseiras, desejando só a realeza por causa dos seus tesouros, e que havia anos vivia num castelo sobre os montes, com uma horda de rebeldes, à maneira de um lobo que de atalaia no seu fojo espera presa. E a presa agora era aquela criancinha, rei de Mama, senhor de tantas províncias, e que dormia no seu berço com seu guizo de ouro fechado na mão. Ao lado dele, outro menino dormia no berço, mas era um escravozinho, filho da bela e robusta escrava que amamentava o príncipe. Ambos tinham nascido na mesma noite de verão. O mesmo seio os criara. Quando a rainha, antes do adormecer, vinha beijar o príncipezinho, que tinha o cabelo loiro e fino, beijava também, por amor dele, o escravozinho, que tinha o cabelo negro e crespo. Os olhos de ambos reluziam como pedras preciosas. Somente o berço de um era magnífico de marfim, entre brocados, e o berço do outro, pobre e de verga. A leal escrava, porém, a ambos cercava de carinho igual, porque se um era o seu filho, o outro seria o seu rei. Nascida naquela casa real, ela tinha a paixão, a religião dos seus senhores. Nenhum pranto correra mais sentidamente que o seu pelo rei morto à beira do grande rio. Pertencia, porém, a uma raça que acredita que a vida da terra se continua no céu. O rei, seu amo, de certo, já estaria agora reinando em outro reino, para além das nuvens, abundante também em searas e cidades. O seu cavalo de batalha, suas armas, os seus pajens tinham subido com ele às alturas. Os seus vassalos que fossem morrendo prontamente iriam, nesse reino celeste, retomar em torno dele a sua vassalagem. E ela um dia, por seu turno, remontaria num raio de lua a habitar o palácio de seu senhor e afiar de novo o linho das suas túnicas e a acender de novo a caçoleta dos seus perfumes. Seria no céu como fora na terra, e feliz na sua servidão. Todavia, também ela tremia pelo seu príncipezinho. Quantas vezes, com ele pendurado no peito, pensava na sua fragilidade, na sua longa infância, nos anos lentos que correriam antes que ele fosse ao menos do tamanho de uma espada, e naquele tio cruel,
de face mais escura que a noite e coração mais escuro que a face. Faminto do trono e espreitando de cima do seu rochedo entre os alfanjes da sua borda. Pobre príncipezinho da sua alma, com uma ternura maior, o apertava nos braços. Mas o seu filho chaurava ao lado, era para ele que os seus braços corriam com um ardor mais feliz. Esse, na sua indigência, nada tinha a recear a vida. Desgraças, assaltos da sorte má, nunca o poderiam deixar mais despido das glórias e bens do mundo do que já estava ali no seu berço, sob o pedaço de linho branco que resguardava a sua nudez. A existência, na verdade, era para ele mais preciosa e digna de ser conservada que a do seu príncipe, porque nenhum dos duros cuidados com que ela enegrece a alma dos senhores roçaria sequer a sua alma livre e simples de escravo. E como se o amasse mais por aquela humildade ditosa, cobria o seu corpinho gordo de beijos pesados e devoradores, dos beijos que ela fazia ligeiros sobre as mãos do seu príncipe. No entanto, um grande temor encheu o palácio, onde agora reinava uma mulher entre mulheres. O bastardo, o homem de rapina que errava no cimo das serras, descera a planície com a sua horda, e já através de casais e aldeias felizes ia deixando um sulco de matança e ruínas. As portas da cidade tinham sido seguras com cadeias mais fortes. Nas atalaias ardiam lumes mais altos, mas à defesa faltava disciplina viril. Uma roca não governa como uma espada. Toda a nobreza fiel perecera na grande batalha, e a rainha desventurosa apenas sabia correr a cada instante ao berço de seu filhinho e chorar sobre ele a sua fraqueza de viúva. Só a ama leal parecia segura, como se os braços em que estreitava seu príncipe fossem muralhas de uma cidadela que nenhuma audácia pôde transpor. Ora, uma noite de silêncio e de escuridão, indo a ela adormecer já despida no seu catre, entre os seus dois meninos, adivinhou, mais que sentiu, um curto rumor de ferro e de briga, longe, à entrada dos vergéis reais. Embrulhada à pressa num pano, atirando os cabelos para trás, escutou ansiosamente. Na terra areada, entre os jasmineiros, corriam passos pesados e rudes. Depois houve um gemido, um corpo tombando molemente sobre lajes como um fardo. Descerrou violentamente a cortina e, além, ao fundo da galeria, avistou homens, um clarão de lanternas, brilhos de armas. No relance tudo compreendeu. O palácio surpreendido, o bastardo cruel vindo roubar, matar o seu príncipe. Então, rapidamente, sem uma vacilação, uma dúvida, arrebatou o príncipe do seu berço de marfim, atirou-o para o pobre berço de verga e, tirando o seu filho do berço servil, entre beijos desesperados, deitou-o no berço real que cobriu com um brocado. Bruscamente, um homem enorme, de face flamejante, com um manto negro sobre a cota de malhas, surgiu à porta da câmara entre outros que erguiam lanternas. Olhou, correu o berço de marfim onde os brocados luziam, arrancou a criança como se arranca uma bolsa de ouro e, abafando seus gritos no manto, abalou furiosamente. O príncipe dormia no seu novo berço. A ama ficara imóvel no silêncio e na treva. Mas brados de alarme atroaram de repente o palácio. Pelas janelas perpassou o longo flamejar das tochas. Os pátios ressoavam com o bater das armas. E desgrenhada, quase nua, a rainha invadia a câmara, entre as aias, gritando pelo seu filho. Ao avistar o berço de marfim, com as roupas desmanchadas, vazio, caiu sobre as lajes no choro, despedaçada. Então, calada, muito lenta, muito pálida, a ama descobriu o pobre berço de verga. O príncipe lá estava quieto, adormecido, num sonho que o fazia sorrir.
lhe iluminava toda a face entre os seus cabelos de ouro. A mãe caiu sobre o berço com um suspiro, como cai um corpo morto. E nesse instante um novo clamor abalou a galeria de mármore. Era o capitão das guardas, a sua gente fiel. Nos seus clamores havia, porém, mais tristeza que triunfo. O bastardo morrera, colhido ao fugir entre o palácio e a cidadela, esmagado pela forte legião de arqueiros, sucumbira ele e 20 de sua horda. O seu corpo lá ficara, com flechas no flanco, numa poça de sangue. Mas ai, dor sem nome! O corpinho tenro do príncipe lá ficara também envolto num manto, já frio, roxo ainda nas mãos ferozes que o tinham esganado. Assim, tumultuosamente lançavam a nova cruel os homens de armas. Quando a rainha, deslumbrada, com lágrimas entre risos, ergueu nos braços para lhe mostrar o príncipe que despertara. Foi um espanto, uma aclamação. Quem o salvara? Quem? Lá estava junto do berço de marfim, muda e hirta aquela que o salvara. Serva sublimemente leal. Fora ela que, para conservar a vida do seu príncipe, mandara à morte o seu filho. Então, só então, a mãe ditosa, emergindo de sua alegria estática, abraçou apaixonadamente a mãe dolorosa e a beijou e lhe chamou irmã do seu coração. E de entre aquela multidão que se apertava na galeria, veio uma nova, ardente aclamação, com súplicas de que fosse recompensada magnificamente a serva admirável que salvara o rei e o reino. Mas como? Que bolas de ouro podem pagar um filho? Então, um velho de casta nobre lembrou que ela fosse levada ao tesouro real e escolhesse de entre essas riquezas, que eram como as maiores dos maiores tesouros da Índia, todas as que o seu desejo apetecesse. A rainha tomou a mão da serva, e sem que a sua face de mármore perdesse a rigidez com o andar de morta, como um sonho, ela foi assim conduzida para a Câmara dos Tesouros. Senhores, aias, homens de armas seguiam num respeito tão comovido que apenas se ouvia o roçar das sandálias nas lajes. As espessas portas do tesouro rodaram lentamente, e quando um servo destrancou as janelas, a luz da madrugada, já clara e rósea, entrando pelos gradeamentos de ferro, acendeu um maravilhoso e faiscante incêndio de ouro e pedrarias. Do chão de rocha até as sombrias abóbadas, por toda a câmara, reluziam, cintilavam, refulgiam os escudos de ouro, as armas machetadas, os montões de diamantes, as pilhas de moedas, os longos fios de pérolas, as riquezas daquele reino, acumuladas por 100 réis durante 20 séculos. Um longo ar, lento e maravilhado, passou por sobre a turba que emudecera. Depois houve um silêncio ansioso, e no meio da câmara, envolta na refulgência preciosa, a ama não se movia. Apenas os seus olhos, brilhantes e secos, se tinham erguido para aquele céu que, além das grades, se tingia de rosa e de ouro. Era lá, nesse céu fresco de madrugada, que estava agora o seu menino. Estava lá, e já o sol se erguia, e era tarde, e o seu menino chorava decerto, e procurava o seu peito. E então a ama sorriu e estendeu a mão. Todos seguiam, sem respirar, aquele lento mover da sua mão aberta. Que joia maravilhosa, que fio de diamantes, que punhado de rubis ia ela escolher. A ama estendia a mão. De sobre um escabelo ao lado, entre o molho de armas, agarrou um punhal. Era um punhal de um velho rei, todo cravejado de esmeraldas e que valia uma província.
agarrara o punhal e, com ele apertado fortemente na mão, apontando para o céu, onde subiam os primeiros raios do sol, encarou a rainha, a multidão e gritou: "Salvei o meu príncipe e agora vou dar de mamar ao meu filho." E cravou o punhal no coração. Se você gostou, curta, comente, compartilhe.